Olá, encorajada! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal e a gente está aí no rumo do nosso evento Jardim da Oração, que vai acontecer nos dias 26, 27, 28 e 29, às 21 horas, pelo Google Meet. Então, se você ainda não se inscreveu, são vagas limitadas. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá, o link de inscrição do formulário. As vagas estão já terminando. E a gente estava conversando, né, lá nos stories, agora são 5h18. Alguns minutos atrás eu estava lá nos stories da Encorajados, né, no nosso Instagram, e a gente estava batendo um papo, né, sobre a nossa negligência a respeito da nossa vida de oração, de como nós somos negligentes, e a gente estava falando um pouco de como que isso acontecia lá no Antigo Testamento. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu quero te convidar a se inscrever se você ainda não é inscrita, deixa um comentário a respeito do conteúdo e quais tipos de conteúdo você quer ver também. Manda para uma amiga, chama ela para o Jardim da Oração, para esse evento vai ser maravilhoso, onde nós vamos falar sobre a disciplina espiritual mais negligenciada, unanimemente. Aí todos os teólogos, todos os pastores vão concordar comigo, que é a oração, né? Na verdade, é eu que concordo com eles, porque todos eles falam isso também. Então, a gente vê, né, o Antigo Testamento, como é que era o acesso à presença de Deus. O povo de Israel não tinha esse acesso como nós temos hoje, né? Nós temos livre acesso por causa de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. O véu se rasgou, né? E no Antigo Testamento, só quem tinha esse, vamos dizer, esse contato direto com Deus, né, a presença de Deus, era o sumo sacerdote, que ia levar ali os sacrifícios para que os pecados fossem perdoados. E a gente vê que havia um lugar específico para a presença de Deus, que era a arca, e ela ficava num lugar chamado Santo dos Santos. E ali só quem poderia entrar era o sumo sacerdote. Então a gente vê que o povo naquela época não tinha esse livre acesso que nós temos hoje, né? Era necessário que um sumo sacerdote adentrasse aquele lugar, no lugar, né, do povo em si, né? Ele fazia ali o papel do povo, ele apresentava ali o sangue, né, para que os pecados fossem perdoados. E aí a gente vê que hoje nós temos livre acesso por causa de Jesus, né? Jesus, ele libera esse caminho, ele libera esse acesso. E hoje nós podemos nos comunicar com o Senhor, falar com Deus a hora que a gente desejar, no lugar que a gente desejar, né? E da forma que muitas das vezes a gente acha que tem que ter um ritual específico, mas não. Basta a gente se colocar na presença do Senhor mesmo, orar e falar com Ele, né? Então a gente precisa entender a diferença, né, que antes, lá no Antigo Testamento, o povo não tinha esse acesso que nós temos hoje, né? O acesso era mais limitado e precisava daquele sumo sacerdote ali para eles terem, né, os seus pecados perdoados. Hoje não. Hoje, por causa de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados e hoje nós mesmos podemos confessar ao Senhor os nossos pecados, nós mesmos podemos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Então a gente vê que há uma diferença bem grande do que o povo no Antigo Testamento enfrentou para ter a presença do Senhor e do que nós, né, hoje temos. É claro que as manifestações do Senhor no Antigo Testamento, eu fico lendo, né, no plano aí que a gente está fazendo, nas Encorajadas, eu fico vendo a coluna de fogo, né, a coluna de nuvem, que estava ali protegendo, também era a presença de Deus, né? Também era a manifestação do Senhor. Então também eles experimentaram coisas que nós não experimentamos, mas eu costumo dizer que nós somos privilegiados, porque hoje nós somos dependentes somente de Jesus. Nós não precisamos a todo momento oferecer um sacrifício para ter os nossos pecados perdoados, ou passar, né, por todas aquelas leis cerimoniais. Enfim, a gente é privilegiado. E eu acho que esse acesso facilitado, muitas das vezes, faz com que a gente negligencie, sabe? Tudo aquilo que é dado de uma forma que não nos custe nada, a gente tem a tendência, né, a relaxar um pouco mais. Só que a gente se esquece que foi dado de graça, mas não foi de graça. Então, esse livre acesso que nós temos,
ele é dado gratuitamente a nós, mas ele custou um preço. Ele não foi de graça. Foi nós que não pagamos e recebemos, mas Cristo pagou o preço, né, na cruz do Calvário. Então, se hoje nós podemos orar, falar com o Senhor, conversar com o Senhor, se hoje nós podemos colocar os nossos joelhos no chão, se nós podemos fechar os nossos olhos e nos concentrar a Deus, a sua presença, é porque aquilo ali custou muito caro. Estar na presença do Rei do Universo custou muito caro. Custou o único Filho do nosso Deus morrer na cruz, ser colocado entre os malfeitores, ter sido se feito pecador. Então, a gente às vezes negligencia a oração porque a gente não tem a dimensão do quanto ela é importante para nós. A gente acha que Deus precisa da nossa oração, mas a verdade é que nós precisamos orar. Somos nós que precisamos dela. E é o meio de graça que Deus nos dá para que a gente se achegue até Ele. Jesus Cristo nos deu livre acesso, né? Liberou a entrada para a gente no lugar dos santos. Mas Ele não liberou, Ele não deixou livre para que Deus saísse ao nosso encontro. Mas Ele deixou livre para que a gente fosse até Ele pela nossa oração, né? É claro, só fazendo um parênteses para que aqui não haja interpretações erradas. Deus é que vai atrás do pecador. Mas um pecador convertido, regenerado, justificado por Jesus Cristo, ele vai até Deus em oração. Então nós somos chamados a orar e isso a gente vai encontrar na Bíblia. A gente vai encontrar Paulo escrevendo para Timóteo. Nas cartas paulinas é o que mais vai ter. A gente vai ver Tiago falando sobre oração também. Então nós precisamos entender que orar é uma ordem, é uma ordenança do nosso Senhor. E a gente vê que o nosso pecado, ele separava a gente de Deus, né? Então a gente vê lá no Antigo Testamento, as verdinhas de chuva, gente, coisa boa, hein? A gente vê lá no Antigo Testamento que o povo não tinha esse livre acesso. O povo não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Hoje, minhas irmãs, eu estou aqui no meu quarto. Se eu quiser orar, falar com o meu Deus, basta eu fechar os meus olhos. Ou basta eu estar aqui, clamar a sua presença, falar com Ele e Ele vai me ouvir. Então, a gente tem essa dificuldade, né? O nosso pecado, ele nos separava de Deus, mas Jesus Cristo vem e nos aproxima. Ele nos aproximou da presença do Senhor. A entrada para a presença do Senhor está livre e nós estamos fazendo o quê? Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos preocupadas com trivialidades, futilidades. Nós estamos preocupados em postar o que a gente comeu, para onde a gente viajou, o que a gente fez, a roupa que a gente está vestindo, a unha que a gente fez, o cabelo que a gente fez. Não que essas coisas a gente não possa fazer. Mas essas coisas são triviais, elas não são fundamentais. O que é fundamental para a nossa vida é a oração. Então, aquele minuto que você gasta fazendo outras coisas que não são tão importantes, você poderia estar orando por alguma pessoa da sua família que ainda não aceitou ao Senhor Jesus e está caminhando passos largos para o inferno. Antigamente, eu tinha muito esse costume de orar. Eu orava muito pelos meus familiares que eu sabia que não eram convertidos, que estavam vivendo uma vida de perdição. E até um dos materiais que nós vamos usar também no Jardim da Oração, que se chama Até que do Alto, é um material que vai nos trazer realmente essa relembrança, né? A gente vai dando prazos para Deus na nossa oração, né? Eu vou orar durante tantos dias, e aí se Deus respondeu, se não respondeu, tá bom, tá tudo certo. A gente não faz questão de ouvir a resposta de Deus, nem que sim, nem que não. A gente só quer fazer cumprir aquela tabela. Eu orei por fulano de tal, eu orei pela pessoa. E esse materialzinho que a gente fez vai mostrar justamente o contrário. A gente tem que orar até que do alto venha revestimento de poder sobre nós. É orar, é persistir.
A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela vai fazer isso, ela vai persistir, ela vai perseverar em oração. E hoje, na primeira dificuldade, no primeiro não que a gente recebe, no primeiro silêncio de Deus, a gente faz o quê? A gente desiste, né? A gente desiste de orar, a gente não quer mais orar. Então, minhas irmãs, a negligência da oração é por conta da nossa responsabilidade. Nós somos negligentes porque nós queremos fazer da oração uma coisa ocasional, periódica. A gente quer fazer não uma coisa regular, mas a gente quer fazer quando eu estiver passando por um problema de saúde, ou quando eu estiver passando por um problema financeiro, ou quando eu estiver com alguém enfermo. A gente quer estipular os momentos em que a gente vai orar. Mas, na verdade, a oração ela deve ser uma prática diária nossa, uma prática regular nossa. Então, minhas irmãs, o Jardim da Oração vem justamente para isso, para nos mostrar o quanto negligente nós estamos sendo com a nossa vida de oração. E John Piper vai falar que o diabo, ele zomba da nossa vida de oração. E, minhas irmãs, hoje eu meditando sobre isso, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes o diabo já riu da minha vida de oração? Quantas vezes ele já zombou de mim, dos estudos teológicos que eu fiz, dos eventos em que eu compareci, dos cargos que eu ocupei, sem uma vida de oração fervorosa. Não é aquela oração de 5 minutos todos os dias, mas é uma vida de oração perseverante, insistente, fervorosa, derramada no altar do Senhor, que se passa tempos. A gente vê as biografias desses grandes homens de Deus, esses grandes reformadores, esses grandes pregadores da palavra, que passavam horas e horas. A gente passa horas e horas aqui na internet, no feed, a gente já fez até um evento sobre o tempo, a gente viu que a gente joga o nosso tempo realmente no lixo. Então, esses momentos, essas horas, a gente poderia estar gastando em outras coisas que nos edificam, que transformam as nossas vidas. Em uma das pregações, Paulo Júnior vai falar: será que você tem coragem de jogar a sua televisão fora? Será que você tem coragem de se deslogar das redes sociais e investir esse tempo que você gasta nessas coisas em oração? Aí a gente diz que não tem tempo, a gente diz que não sabe como, a gente vai usando justificativas. Então a gente não pode desistir da nossa vida de oração, a gente não pode desistir de orar. E é por isso que eu quero te convidar. Isso aqui a gente só bateu um papo bem superficial, bem por cima, para eu te mostrar que tanto eu quanto você somos negligentes nessa disciplina e o quanto nós precisamos acordar, o quanto a gente precisa voltar atrás, sabe? A gente precisa realmente nos espelhar em exemplos bons, e a gente tem isso na própria palavra do Senhor, recheado. Abraão orou e ele foi chamado filho de Deus. Em uma das pregações do Paulo Júnior, ele faz uma lista de exemplos de pessoas da Bíblia que oraram e tiveram ali realmente o efeito do poder sendo manifestado, né? O efeito do poder da oração, porque é isso que Jesus ordena lá em Lucas, em Atos. A gente vai ver isso se concretizando, que os discípulos, eles passam 10 dias orando até que do alto eles fossem revestidos de poder. A gente vê Jacó prosperando na casa de Labão. A gente vê o Senhor atendendo a oração de Raquel por um filho. Ela via Lia tendo filhos e ela não podia ter. A gente vê também o efeito na vida de Josué, que fez o sol parar. Elias, que fez o fogo descer. Ana, que orou por Samuel. E nós temos o próprio Jesus, que passava o dia inteiro efetuando milagres, expulsando demônios, pregando nas sinagogas, anunciando as boas novas, ensinando por parábolas. E na madrugada, a noite inteira, o Senhor fazia o quê? Ele se retirava para orar. E minhas irmãs, nós não queremos fazer isso. Nem uma hora do nosso dia sequer, nós não queremos. Isso é triste. E eu quero deixar essa frase aqui com vocês, que é uma frase que eu anotei de uma das pregações que eu assisti. Não tem mágica com a fé. É vida, é renúncia, não tem, gente. Não tem receita de bolo, não tem.
é renúncia. O que o Senhor diz aos seus discípulos? Aquele que quer me seguir, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a ordem. Não é primeiro você seguir para depois você se negar, para depois você tomar a cruz. Não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí você me segue. Nós queremos ser seguidoras de Jesus sem fazer um mínimo de renúncia, um mínimo de esforço. Porque isso é requerido de nós, porque nós somos carne e espírito. Nós lutamos todos os dias contra a nossa carne. E se a gente não revestir a nossa carne, ou melhor, se a gente não revestir o nosso espírito, a nossa carne vai prevalecer. Porque nós temos alimentado mais a nossa carne. Isso é uma coisa clichê, mas a gente não aprende nunca. Quanto mais a gente alimentar a nossa carne, mais a nossa carne vai prevalecer. Quanto mais a gente alimentar o nosso espírito, mais o nosso espírito vai prevalecer. Então não tem mágica. E a vida de oração não tem mágica. É renúncia, é boca no pó, é joelho no chão. É disciplina. É ir ter o encontro com o Rei do Universo. É adentrar a presença do Santo dos Santos que está livre para nós. Gratuitamente. De graça para nós. Mas que foi comprado. Que foi conquistado, que foi adquirido por um alto preço. O sangue de Jesus. Minhas irmãs, é tempo da gente mudar a nossa concepção e ter uma vida de oração. Então eu quero te convidar a orar comigo durante esses dias, 26, 27, 28 e 29. Vamos aprender juntas o conceito de oração, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de oração, nós vamos exercitar a oração e nós vamos caminhar juntas. Não só esses 4 dias, mas a partir desses dias nós vamos exercitar, nos encorajarmos mutuamente a orar. A gente vai ter salas de oração. A gente vai orar. A gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai interceder. Porque nós somos mulheres chamadas a orar. Então, o meu convite é para você, se inscreve. Tô liberando esse vídeo agora mesmo, ó, são 5h37, é só o tempo de eu editar e subir para o YouTube, né? Se a internet deixar também, porque aqui tá chovendo, então pode ser que demore. Mas no mais tardar até amanhã, esse vídeo já vai estar aqui disponível para vocês, até o dia... Amanhã é 13 já. Não, 14, perdão. Então, no mais tardar amanhã, já vai estar livre aqui, liberado para você. E vai dar tempo de você fazer sua inscrição, vou deixar o link aqui, tá bom? Comente para mim o que você acha sobre esse livre acesso que nós temos e que nós não temos valorizado. Você também faz parte desse time que não valoriza, como eu? Será que não temos valorizado o Santo dos Santos como deveríamos? Eu te espero lá. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Que Deus abençoe você. Tchau.